Fato em Foco, com o bispo diocesano de São José do Rio Preto, Dom Tomé. Dom Tomé, qual que é o posicionamento da Igreja Católica em relação às eleições? Se há o direcionamento para algum candidato, como os padres podem se portar, se eles podem pedir voto para algum candidato ou outro, e também em relação aos padres, se há algum incentivo para que eles sejam candidatos, Dom Tomé? Então, vamos por parte. Primeiro, a Igreja no Brasil tem uma tradição de, a cada ano eleitoral, sempre soltar algumas orientações para ajudar o cidadão no discernimento da escolha dos seus candidatos. Isto tem sido agora menos intenso, porque a consciência política no Brasil ela está mais desenvolvida, mais amadurecida, então tem sido feito com menos ou com menor intensidade. Em relação às eleições de 2016 municipais, nós aguardamos da CNBB algumas orientações gerais que devem sair agora em abril, após a Assembleia Nacional em Aparecida. Os bispos das 300 e quase 350 dioceses conversam primeiro. Então, da Assembleia devem sair algumas orientações gerais. E então, cada diocese, se for o caso, adapta essas orientações ao contexto próprio, ou então ela apenas reproduz o material vindo da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Para nós, da Diocese de Rio Preto, ainda é muito cedo para dizer se vamos fazer uma adaptação para nós das orientações que vierem, porque o nosso cenário eleitoral no Noroeste ainda não está muito claro, nem mesmo Rio Preto e Votuporanga, que são as duas maiores cidades, não temos ainda um cenário definido, ainda está muito movediço, as pessoas ou aqueles candidatos ainda não estão com muita clareza. Então não dá para dizer hoje se a gente vai fazer uma adaptação própria do material que vier da CNBB. É preciso esperar e ver como vai se delinear o contexto aqui da nossa diocese. Que para nós é um problema difícil, nós somos 50 municípios. E cada município tem uma configuração eleitoral própria. É muito difícil você produzir um material que seja bom para os 50 municípios. E são municípios diferentes. Você tem cidade grande, como Rio Preto, média, como Votuporanga, e depois cidades de 40, de 30, de 20 mil habitantes e várias de 5 mil, 2 mil pessoas. Então o contexto dificulta um pouco uma orientação geral que sirva para todos. Mas vamos ver, vamos aguardar e verificar o que será necessário. Quanto à segunda parte, os sacerdotes, como também os bispos, eles não podem estar engajados numa política partidária. Eles podem estimular a sociedade, os cidadãos, a uma consciência política à luz da fé, à luz do Evangelho. Quanto à política partidária, o padre não pode favorecer A ou B ou C. Nesse sentido, ele tem que ser neutro, a sua paróquia tem que ser neutra, não pode tomar uma posição. A terceira questão, que é se o padre pode se candidatar, a resposta é muito simples: não pode. Nunca pôde. Todo padre que se candidatou a algum cargo eletivo, seja no município, no estado ou esfera federal, ele o fez por conta própria, sem o apoio, sem a aprovação da igreja. Ultimamente, as orientações têm sido mais severas. Hoje, a orientação é que se um padre ele filia-se a um partido, ele já está agindo de uma forma que não é própria para ele. Porque nós compreendemos que o mundo da política partidária é o leigo que tem que ser ali uma presença, um sinal da fé, não o sacerdote. Quando o sacerdote ele vincula-se a um partido e candidata-se a um cargo público, ele está fazendo algo que não lhe pertence, que ele renunciou ao ser ordenado sacerdote. Então a política partidária, nos cargos do legislativo, do executivo, nós entendemos que é somente do leigo. Eu dizia que as orientações são mais severas, porque agora, se o padre ele desobedece e candidata-se a um cargo eletivo, ele deve ser afastado do ministério
não mais temporariamente, mas definitivamente. A igreja está restringindo seriamente essa candidatura ou possíveis candidaturas de sacerdotes. Então a orientação é essa. Quanto à cartilha, entre aspas, precisamos esperar os dias passarem para ver como vai delinear o nosso cenário aqui nos nossos 50 municípios. O padre não pode apoiar um candidato específico, isso está claro, porque não é o caso. E terceiro, a questão do padre candidatar-se também não deve fazer isso. A igreja não aprova, não aconselha que nenhum sacerdote seja candidato a um cargo eletivo. Se ele o faz, ele deve ser afastado do ministério. Nesse caso, então, ele é afastado do ministério permanentemente ou ele, depois que terminar o mandato, ele volta para uma paróquia? Então, até alguns anos atrás, alguns bispos eram tolerantes. Ele se candidatava, ele era afastado temporariamente e depois voltava ao exercício do ministério. Hoje, a orientação da Anunciatura Apostólica, da Santa Sé, já é diferente. Se ele se candidata, ele não deve mais ser admitido ao exercício do ministério. Então, o afastamento seria definitivo. Então, é uma orientação agora bem mais severa, bem mais rígida para os padres. Ele afastou-se para ser candidato, não deverá retornar ao exercício do ministério.